O que muda com a nova Previdência? É obrigado o trabalhador rural pagar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Essas e outras informações você vai ficar sabendo agora com o advogado previdenciário José Sá de Araújo. O que muda para o trabalhador rural com a nova Previdência? Emílio, olha, o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, tá certo? Após uma ampla discussão de um projeto de emenda da Constituição que foi mandado pelo governo federal, tá certo? Promulgou agora, dia 12 de novembro agora de 2019, então após essa discussão ampla nas duas casas, foi promulgada a emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 103, tá certo? Que fez as modificações que ensejaram na nova Previdência Social a ser aplicada a partir dessa promulgação a todos os brasileiros. E nós entendemos que a reforma não é boa, mas em relação aos trabalhadores rurais, principalmente a bancada dos deputados federais do Nordeste, conseguiram fazer com que as regras atuais, que está na atual legislação, antes da vigência, de entrada em vigência dessa emenda constitucional, permaneça a situação do homem e da mulher do campo, Então, tanto o trabalhador rural como o trabalhador rural, eles dois permanecem na regra antiga, mesmo após a aprovação dessa emenda à Constituição. Então, é importante a gente levar essa informação de que a trabalhadora rural continua trabalhando, tá certo? E se aposentando com 55 anos de idade, bem como o homem a partir dos 60 anos de idade. É obrigado o trabalhador rural pagar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A questão da sindicalização ou não de todos os trabalhadores, de todas as categorias profissionais, nós podemos dar como exemplo, por exemplo, você é radialista, E você tem um sindicato dos radialistas que representa a sua categoria profissional. Então a gente entende que assim como o radialista, assim como o advogado, que tem a Ordem dos Advogados do Brasil, que representa os advogados, e as demais profissões, existem os sindicatos, os quais representam os profissionais e que, digamos assim, encampam as bandeiras de lutas em defesa desses profissionais. Então, os trabalhadores rurais também estão nessa situação. Então, existe o Sindicato de Trabalhadores Rurais e existe uma previsão na Constituição que ninguém é obrigado a ser sindicalizado, mas entendendo que tem uma entidade que representa a categoria, é bom que você se associe ao sindicato profissional ao qual você está vinculado e a partir daí, porque eles prestam vários serviços a essas categorias, é importante que você permaneça sim sindicalizado, mas constitucionalmente não há essa obrigação. É bom você estar vinculado àquela entidade. Você não é obrigado, é por lei ser sindicalizado, mas é uma questão de coerência você estar vinculado à instituição a qual representa a sua profissão. Com quantos anos de idade e atividade rural o trabalhador pode se aposentar? Emílio, nós sabemos que a atividade desenvolvida pelos agricultores e pelas agricultoras, ela é diferente da atividade urbana. Na atividade urbana, digamos assim, o trabalhador e a trabalhadora passam a exercer uma atividade a partir de uma certa idade, diferente do homem e da mulher do campo, que geralmente não são nem adolescentes ainda, começam a trabalhar ainda criança na agricultura. Por essa razão e pela exposição desse trabalhador, muitas vezes trabalhando numa situação exposta ao sol, ao relento, como se diz, a uma situação em que ele não tem nenhuma proteção, exposto naquela atividade que é muito pesada, Então, por essas características e pelo fato de trabalhar muito cedo, então existe uma previsão legal que a mulher trabalhadora rural consegue se aposentar com 55 anos de idade e o homem trabalhador rural consegue se aposentar. É uma previsão constitucional que está mantida, inclusive, na reforma que foi aprovada agora, de que essa categoria eles podem se aposentar, tá certo? Com essa condição etária. O segurado urbano da Previdência Social,
existe o que a gente chama de carência. O que é a carência? É o tempo de contribuição necessária para que ele possa ter direito ao benefício. Então é importante dizer que a trabalhadora e o trabalhador rural não é necessário somente implementar a questão da idade, mas ele tem que ter, no mínimo, tanto a trabalhadora como o trabalhador, 15 anos de efetivo exercício na atividade rural. Documentos necessários para dar entrada na aposentadoria. Emídio, em relação à questão da documentação, para que os trabalhadores rurais possam se aposentar, essa é uma questão que vem dificultando muito a aquisição da aposentadoria no momento em que esses trabalhadores implementam as condições e procuram a Previdência Social. Porque o brasileiro ele tem um comportamento, Emídio, de que ele pensa muito no futuro e quando ele fala do futuro, ele associa o futuro na velhice. Mas você tem que começar a trabalhar no presente, que é se organizar em relação à documentação. Então existe uma modificação a partir de janeiro de 2019, inclusive não reconhecendo por lei a declaração de atividade rural expedida pelo sindicato, e nós, previdenciaristas, discordamos porque o sindicato representa esses trabalhadores. Mas existem outros documentos. Como é que um trabalhador rural que exerce atividade no campo, mora muitas vezes no campo, não tem uma DAP, não tem um documento provando que ele fez um empréstimo ligado à questão de aquisição de algum implemento agrícola como ferramenta, né? Ou ligado a um órgão de assistência técnica como a EMATES, ele não tem um documento provando que ele faz parte de um banco de sementes. Ele não tem outros documentos públicos, como a aquisição de uma enxada ou de insumos, repetindo a questão de alguns insumos agrícolas, né? Então, tem vários documentos, bem como existe um documento importante. Quase todo trabalhador rural, aquele que tem uma pequena gleba de terra, né, Emídio, tem um documento chamado INCRA, que atualmente se chama ITR, não é mais o INCRA, que é um documento que prova a propriedade, tá certo? O domínio que lhe pertence, e aí existe aquele documento que se paga um imposto territorial em decorrência daquele imóvel que lhe pertence. Então é um documento importante. Então tem vários documentos que não dá para a gente elencar todos, mas é importante, como ele não paga a Previdência Social, ele tem que provar através de documentos contemporâneos, que a gente chama, de que efetivamente ele exerce aquela atividade. Não basta dizer que é sócio ou paga a contribuição sindical há mais de 15 ou há mais de 30 anos. É preciso efetivamente ter toda essa documentação. Então, uma das dificuldades que se vê atualmente na aquisição dos benefícios é justamente porque o trabalhador não se prepara no sentido de que ele possa conseguir essas provas e mostrar na hora que vai requerer o benefício. Os benefícios previdenciários que estão à disposição na Previdência Social ao homem do campo não é somente a aposentadoria na velhice, digamos assim, mas ele necessita, no caso da mulher, ela precisa de um salário maternidade. Ela precisa de um benefício chamado auxílio acidente, ela precisa de um benefício chamado auxílio doença, que independe da idade. A mesma coisa é o homem. Então esses benefícios estão à disposição dele independente de idade, bastando provar que ele exerce a atividade com essa documentação. Emídio Gomes, nós queremos dizer aos trabalhadores rurais, né, há uma preocupação muito grande daquelas pessoas que já adquiriram essa condição, inclusive já deram entrada administrativamente nos benefícios. Ou seja, tem muitos trabalhadores que completaram 60 anos de idade, provou com a documentação e deu entrada antes da reforma na sua aposentadoria e até agora não recebeu a chamada carta de deferimento ou indeferimento. Então essas pessoas devem ficar tranquilas, porque independente de ter implementado as condições e ter dado a entrada antes ou depois da reforma, com certeza a aposentadoria dessas pessoas será concedida. E a reforma da Previdência Social, a gente quer se despedir com essa mensagem, ela preserva o direito daquelas pessoas que já estão aposentadas e recebendo a sua aposentadoria.
Então, essas pessoas não terão nenhuma alteração, continuam aposentadas normalmente, porque essa reforma não retroage. Se retroagisse, seria para beneficiar, e a lei, nesse caso, não retroage para prejudicar quem tem um direito adquirido, mesmo que não tenha requerido ainda o benefício, procure a Previdência Social. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos, né? Principalmente a você que nos concedeu esse espaço. Os fatos que viram notícia. O comentário preciso. Sem lado partidário. Sem lado partidário. E tudo sobre seus direitos com o advogado José Sá de Araújo. Muito bem, você tirou suas dúvidas aí com o advogado José Sá de Araújo. Aproveita, se inscreve no meu canal. O programa é Emídio Gomes, deixa o like e ativa o sino. Muito obrigado a todos. Programa Emídio Gomes. Se inscreva em nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber as notificações.